Estenda a sua mão sobre o altar. Senhor Deus, ó Pai, que nesta noite, Jesus, apresentamos nosso pastor Tiago, meu Pai, diante da Tua presença no altar do Senhor, ó Pai. Senhor, coloca, meu Pai, uma palavra, Senhor, diante dentro do nosso coração, Senhor, para ter a direção, Pai, dos nossos caminhos, Senhor, porque uma vez que a Tua palavra, meu Pai, é mencionada diante do Teu altar, é a direção, Pai, para a Tua igreja. Usa o Teu servo, Senhor, coloque algo, meu Pai, para nós, não aquilo que queremos ouvir, mas sim aquilo que o Senhor preparou no coração do Teu servo. Usa ele, meu Pai, como o Senhor sempre tem usado. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Você que pode, aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Ainda em pé, quero também entregar uma lembrancinha. Meu amigo pastor Luiz, desejar ao Senhor um feliz aniversário mais uma vez. E faço das palavras de todos aqui as minhas também. Apesar de eu não ser desse ministério, mas o amor que eu tenho pelo Senhor é como se o Senhor fosse o meu pastor também. Uma grande referência e um exemplo para a nossa vida. E é um prazer poder fazer parte dessa linda festa. A festa é para o Senhor, o culto é para Deus e o presente é nosso pela vida do Senhor. Que Deus os abençoe. Amados, por gentileza, a primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos de número 6 e 7. Quero agradecer aqui enquanto os irmãos procuram. Meu querido amigo pastor Ari, obrigado. Missionária Elisângela, todos os obreiros dessa casa. Eu me sinto privilegiado, porque atrás de mim só tem fera. Todo pastor bom, pregador bom. Falei, Jesus, tenha misericórdia. Estou me sentindo um leão numa cova cheia de Daniel. Mas que Deus abençoe. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos de número 6 e o versículo de número 7. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, que diz assim: em quem vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Gostaria de ler mais uma vez: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Amém. Por favor, tome seu assento. Confesso aos irmãos que desafio ministrar em um culto tão importante como esse, com motivo tão especial, o aniversário do nosso pastor presidente. Mas nessa madrugada eu estava pedindo direção a Deus para nos trazer uma palavra nessa noite. O Senhor me direcionou sobre esse texto na primeira carta do apóstolo Pedro, tendo em vista o exemplo que nós temos e a referência que nós temos, que é a vida do nosso pastor. Quando eu estou meditando nesse texto, na primeira carta de Pedro, é bem verdade que essa carta foi escrita aproximadamente no ano 64 depois de Cristo. O apóstolo Pedro escreve esta carta e envia à igreja de Roma, em um momento que esta igreja está passando por uma grande, uma terrível provação. Estão passando um momento muito difícil, uma adversidade muito grande. Então o apóstolo Pedro escreve essa carta para os cristãos que viviam pelo menos em 5 províncias romanas, que ficavam numa região que hoje
faz parte, é chamada de Turquia. Pedro, através dessa carta, ele procura animar os seus leitores a continuarem firmes, apesar do sofrimento que estavam passando, apesar do momento difícil, momento muito crítico de sofrimento e perseguições que eram originadas por causa da sua fé. Pedro vai encorajar esta igreja a não abandonar a sua fé, a não esfriar a sua fé e principalmente a não abandonarem o chamado que receberam através da pregação e da pessoa de Jesus Cristo. Quando a gente lê a primeira carta do apóstolo Pedro, nós somos encorajados a nós aumentarmos a nossa fé. E essa carta traz uma força tão grande aos nossos dias, para que nós não venhamos abandonar, nem fraquejar, nos momentos de tristeza, nos momentos de angústia. E isso nos leva a saber realmente aquele que tem nos chamado. Esta igreja que recebeu um chamado de Deus. E quando nós falamos em chamados de Deus, eu preciso entender que Deus tem duas formas, Deus tem dois tipos de chamados. Nem todos recebem esses dois tipos. Há um tipo de pessoas que recebem um chamado, e há um tipo de pessoas que recebem dois chamados. Como assim, pastor Tiago? Quando nós lemos a carta ou o evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 22, o verso 14 diz: porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Percebemos aqui que nós temos dois tipos de chamado. O primeiro chamado, ele é coletivo. O primeiro chamado, ele é dado a todos aqueles que escutem e querem receber esse chamado. O primeiro chamado é o chamado da salvação. É aquela mensagem que a gente prega, aquela mensagem evangelística, aquela mensagem de Cristo chamando todos para serem salvos. Este é o primeiro chamado de Deus, que eu acredito que assim como eu, muitos aqui já receberam e atenderam esse chamado, que é o chamado de salvação. Esse chamado que Mateus escreveu no capítulo 11, verso 28, dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É o primeiro chamado, é um chamado para a salvação, é um chamado sem distinção, é um chamado para qualquer aquele que deseja ser salvo, é atender esse chamado. Esse chamado não precisa de algo específico ou de algo criterioso, não, é só ouvir a voz de Deus que chama para a salvação. Pois bem, se esse primeiro chamado, que é o chamado da salvação, é estendido a todas as pessoas, o segundo chamado dentro de Mateus 22:14 não é para qualquer pessoa, porque quando ele diz: mas poucos são os escolhidos, esses escolhidos são a classe de pessoas que recebe o segundo chamado de Deus. E esse chamado, a pessoa precisa ser convocada por Deus, precisa ser escolhida por Deus. E Deus não escolhe qualquer pessoa, Deus não escolhe qualquer homem, Deus não escolhe qualquer mulher para entregar este segundo chamado. Por quê, pastor Tiago? Porque esse segundo chamado é um chamado para o ministério. Esse segundo chamado não é para quem quer, é para quem Deus escolhe. Eu não escolho o meu chamado, eu preciso entender que eu não escolho o meu ministério. É Deus que olhou para mim e disse: já chamei para a salvação, mas eu vou escolher algumas pessoas para subir de nível, para receber o ministério. Eu preciso entender que ministério eu não recebo porque eu quero, ministério eu não recebo porque eu desejo, ministério eu não recebo porque eu almejo. É preciso Deus olhar para mim, é preciso Deus olhar para alguém e Deus decidir entregar esse ministério. É isso que diz em João 15, verso 16: não foste vós que me escolheste
escolhestes, mas fui eu que escolhi a vós. Os escolhidos são uma classe de pessoas que Deus separou para receber o ministério. Os escolhidos é uma classe de homens, é uma classe de mulheres que muitas das vezes eram improváveis, mas que Deus enxergou algo extraordinário e os chamou para o ministério. Porém, eu preciso entender, e eu quero que você entenda isso, que se Deus nos chamou e nos escolheu para o ministério, eu preciso estar preparado, eu preciso cingir os meus lombos, eu preciso calejar os meus joelhos, eu preciso ter lágrima para chorar diante de Deus, porque deixa eu te dar uma notícia: quem é escolhido por Deus, quem Deus separou, quem Deus levantou, tem que estar preparado para sofrer. Como assim, pastor? Deixa eu te dizer uma coisa: quem pensa que receber ministério é nadar em um mar de rosa, deixa eu trazer uma realidade: você muito se enganou, porque quando Deus escolhe alguém para o ministério, essa pessoa precisa estar preparada para sofrer, preparada para sentir o peso do ministério, preparada para sentir o peso da chamada. Por quê, pastor? Pois o chamado, ele dói na alma, o chamado dói no espírito, e esse chamado faz a nossa carne tremer. Tanto que quando o apóstolo Paulo foi convocar, foi falar, ou foi chamar o seu filho na fé, Timóteo, ele disse assim para ele, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 3: Timóteo, vem e sofre comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Deixa eu entregar uma mensagem de Deus para você. Se Deus te escolheu para o ministério, é Deus te dizendo: se prepara para sofrer as aflições e o peso de uma chamada e um peso de um ministério como bom soldado de Cristo. O apóstolo Pedro também escreveu na primeira carta, no capítulo 2 e no versículo 21: por isso vocês foram chamados, pois Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando um exemplo que quem quer ter ministério bem sucedido vai precisar sofrer por amor a Cristo, por esse ministério. Quem olha para as pessoas e vê as pessoas com um ministério bem sucedido, quem olha para o nosso pastor Luiz, como foi dito pelo pastor Ari, referência no campo de missão, pastor Paulo, não sabe quanto sofreu, não sabe quanto chorou, não sabe quantas madrugadas rompeu por causa de um peso de um ministério. E aquele que é escolhido pelo ministério, aquele que recebeu de Deus uma chamada, foi escolhido para sofrer. E deixa eu te dizer, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar pessoas que receberam o ministério, mas o peso do ministério era tão grande, a dor era tão grande, que em alguns momentos eles pensaram em desistir. Como não falar do profeta Jeremias, um dos grandes profetas do Antigo Testamento, que em algum momento sentiu um peso da chamada e disse assim: eu não quero mais pregar essa mensagem, eu não quero mais mencionar o nome do Senhor, eu não quero mais falar desta palavra, porque isso está doendo. Só que quando Jeremias pensava em desistir, a Bíblia diz em Jeremias capítulo 20, verso 9, que ele disse: eu não quero, mas a chamada ela arde no meu coração, essa chamada arde dentro de mim, esse ministério arde dentro de mim. Oh, glória a Deus, é como fogo nos meus ossos. Ele está dizendo: eu estou cansado, eu estou sofrendo por causa do ministério, eu estou chorando por causa do ministério, eu quero desistir do ministério, mas eu não consigo desistir, porque a chamada de Deus é tão grande, que ela arde dentro de mim, e não me deixa desistir.
Deixa eu te dizer, se Deus te escolheu para um ministério, se Deus te escolheu para receber uma chamada, Ele te escolheu para sofrer. O chamado de Deus na vida de um escolhido vai lhe provocar marcas dolorosas. O chamado de Deus na vida de alguém que foi escolhido lhe provocará marcas que dói. E na maioria das vezes, quem tem ministério e carrega marca é incompreendido por muitas pessoas que não entendem, não dimensionam, não conseguem compreender a dor que é carregar o ministério. Sabe por quê? Porque a gente vê o ministério bem sucedido, mas não sabe que nos bastidores, muitas vezes, quem tem ministério tem que ter a compreensão, tem que ter um entendimento que a sua família muitas vezes não vai entender, porque não é fácil e não vai ser fácil enquanto a sua família se reúne no domingo para o almoço em casa. Quem tem ministério muitas vezes vai estar na rua, vai estar no evangelismo, vai ter que abrir mão de momentos de lazeres com a sua família por amor ao ministério, e isso dói também. Quem tem ministério precisa entender que seus amigos não vão te compreender quando seus amigos saírem para passear, para viajar, para ter um momento de lazer, e você vai dizer: não posso, porque a chamada, eu tenho compromisso, eu tenho que estar na igreja, eu tenho que estar no culto, eu tenho que estar na reunião. E muita gente vai virar a cara para você, porque você não vai abrir mão do ministério para estar com eles. É o peso de uma chamada. Oh glória, oh quantas vezes essas marcas que tem o ministério, que são marcas dolorosas, como a marca da ingratidão, porque quem tem chamado vai ajudar muitas pessoas, vai levantar muitas pessoas, vai abraçar muitas pessoas, mas no dia da sua angústia, muitas vezes estará sozinho. Deixa eu te dizer, quando você olha aqui para a tribuna, quando você vê esses pastores, todos elegantes, engravatados, todos bonitos, cheirosos, atrás de mim, você deve pensar: é bonito, é elegante, é chamativo, mas por trás de cada rosto desse, tem alguém que já sofreu uma ingratidão, de ajudar alguém, de estender a mão para alguém, de querer abraçar alguém, e esse alguém, na hora que mais precisava, virou as costas para você, sem se importar se você precisava ou não. Isso é as marcas de um ministério, isso é as marcas na vida de um escolhido. Deixa eu te dizer uma coisa: o sofrimento faz parte de uma chamada. Quantas vezes você vê alguém pregando uma palavra de cura e ele mesmo está enfermo? Quantas vezes nós vamos perceber que homens e mulheres que subiram aqui e pregaram uma palavra de encorajamento, mesmo quando estava fraco, pregaram uma mensagem de motivação, quando a vontade dele não era nem subir. Mas por que subiu, pastor? É as marcas de um ministério que vai doer, mas eu preciso entender que a necessidade da obra, a necessidade do ministério vai muito mais além do que os meus sentimentos, vai muito mais além do que a minha dor. Alamara shura kalamakantarabagai. Quem é escolhido é chamado para sofrer. Quem é escolhido é chamado para chorar sozinho. Quem é escolhido muitas vezes vai andar só. Quem é escolhido muitas vezes vai ser incompreendido. Quem é escolhido vai pegar um preço, e é o preço da chamada. Alguém vai dizer: pastor, Jesus já pagou o preço. Sim, pagou o preço da salvação, é por isso que você é salvo. Mas o preço da chamada dói nos ombros, o peso da chamada dói na alma, o peso de uma chamada dói nos ossos. E eu preciso entender
entender, alabaracanto, que quem é escolhido não tem escolha. Quem é escolhido abriu mão do direito de escolha. Olha para a Bíblia Sagrada. Qual homem que é casado, pastor Luiz, pastor Leandro, missionário Júnior, qual homem que é casado, pastor Elan, que depois de uma manhã inteira trabalhando, não tem o prazer de chegar em casa, sentar-se à mesa com a sua esposa, almoçar e falar para ela dos seus dias, e ouvir a sua esposa falando dos seus dias? Mas teve um homem na Bíblia que sentiu o peso dessa chamada, quando ele trabalhou a manhã inteira, passou a manhã inteira na obra, passou a manhã inteira na missão, passou a manhã inteira pregando, passou a manhã inteira me evangelizando, passou a manhã inteira profetizando. Mas aí a Bíblia diz que quando ele chega na sua casa, ele olha para o quarto e a sua esposa, a sua amada esposa, está morta em cima de uma cama. E quando ele olha a sua esposa morta, Deus falou: Ezequiel, a sua esposa morreu, mas você não pode chorar, Ezequiel, não caia lágrima dos seus olhos, você não tem direito de chorar, é o preço de uma chamada. Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, se está doendo, porque você perdeu, está doendo, mas Ezequiel, eu sei que dói perder alguém. Você já perdeu teu pai, você já perdeu a tua mãe, tu já perdeu a tua casa, a tua esposa era a tua única família, e eu recolhi ela. Olha aqui para mim. Deus olhou para Ezequiel e disse: não tem direito de chorar, engole o choro, não desça a lágrima dos seus olhos. E Ezequiel vai dizer: Deus, está doendo, Deus, está doendo. Deus olha para Ezequiel e diz: você quer gemer? Geme baixinho. Você quer gemer? Não deixa ninguém ouvir. Você quer gemer? Geme escondido. Por quê? Porque quem tem ministério não geme para o mundo ouvir. Quem tem ministério não chora para o mundo ouvir. Quem tem ministério chora aos pés de Jesus. Quem tem ministério não chora em rede social. Quem tem ministério não chora no Instagram. Quem tem ministério não chora na casa do vizinho. Quem tem ministério não chora para o público ouvir. Quem tem ministério, olha o que Jesus falou: engole o choro, seque as lágrimas, geme na minha presença. Pode gemer, mas diante do povo levanta a cabeça, porque você tem chamado, Ezequiel. São as marcas do chamado na vida de um escolhido. Muita gente quer ministério, mas não quer sofrer. Muita gente acha que ministério é um microfone, é um cargo, é uma posição. Mas quando Deus escolhe alguém para o ministério, tem que estar preparado para sofrer, tem que estar preparado para chorar, tem que estar preparado para tudo. Olha o que a Bíblia diz, Gênesis 39. Deus escolheu a José para um ministério. Você conhece a história. O chamado na vida de José começa com rejeição pelos seus próprios irmãos. José foi invejado, jogado numa cisterna, foi dado como morto, desvalorizado, foi vendido como escravo, foi caluniado, foi parar na prisão, e quem ele ajudou na prisão se esqueceu. São as marcas de um ministério. Enquanto tem gente esperando aplauso, a Bíblia diz que a recompensa para quem tem ministério é rejeição, é ser invejado, desvalorizado, caluniado e esquecido. São as marcas
de um chamado na vida de um escolhido. Deixa eu dizer algo de Deus para você. Se você está sofrendo, se você entrou aqui chorando, se você entrou aqui com a tua alma angustiada, se você sofre perseguição, se você sofre calúnia, se você sofre abandono, deixa eu te dizer, é porque Deus te escolheu para o ministério. É porque Deus te escolheu para o ministério. Deixa eu te dizer uma coisa, vai doer, vai angustiar, vai apertar o coração, mas faz parte da chamada. E você não tem direito de desistir, você não tem direito de parar. Como assim, pastor? Lucas 9:62, quem lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Pastor, o que eu faço? Deixa eu te dizer, vale a pena sofrer as marcas de um chamado. Vale a pena, vale a pena. Quer ver um exemplo? É só olhar para o nosso pastor presidente, pergunta se ele quer desistir. Olha para você, olha para o pastor Paulo, pergunta se tu quer desistir. Pastor Cícero, pergunta se tu quer desistir. A gente sofre, a gente chora, a gente amarga o coração, mas a gente não desiste. Pode chorar, pode sofrer, pode passar tristeza, mas o chamado de Deus é maior. Mas o chamado de Deus é maior. Porque, pastor, Romanos 8:18 diz: porque para mim eu tenho por certo que as aflições deste tempo não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu choro agora, eu sofro agora, eu padeço agora, mas eu sei que tem algo muito maior me esperando. Cinco minutos. Olha para a Bíblia, olha para Estevão. Estevão não pediu para receber ministério, ele foi escolhido. Você não acha na Bíblia Estevão pedindo, eu quero ser obreiro, não. Você acha na Bíblia homens orando e revelando, escolhe Estevão. Foi escolhido. Próprio Lucas disse, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Por ele sinais aconteciam, prodígios, maravilhas, curas, libertações. Mas Estevão não recebe aplausos. Pelo contrário, levam ele para a praça pública. E pelo amor do ministério, Jesus está olhando para alguém que disse, ele não pediu, mas eu lhe dei. E ele está sendo fiel ao chamado, está sendo fiel ao ministério. Estevão está morrendo, está sendo apedrejado. Aí Deus olha para Estevão e diz, já que você não desiste, eu vou mostrar para você o que eu nunca mostrei para ninguém, Estevão. Olha para cima. Estevão olha, e o texto diz, Atos 7, do 55 ao 56, quando ele está sofrendo as pedradas do ministério, o céu se abre, do mesmo jeito que está aberto aqui nessa noite. Estevão eleva os olhos, ele vê os céus abertos,
Ele vê o trono. Isaías viu o trono, mas viu só a cauda. Ele olha o trono. E Estevão vê a glória de Deus. Vê Jesus de pé, do lado direito do trono, de braços abertos, dizendo: valeu o preço. Tu suportou o peso da chamada. Tu suportou o peso do ministério. Tu suportou as pedradas. Tu suportou a calúnia. Tu suportou a rejeição. Os céus estão abertos. Arabacalamachura calamai. Arabacalamacomanagaiasiebia. Pode gemer. Pode chorar. Porque a Bíblia diz: vale a pena sofrer as marcas de um ministério. 2 Timóteo 4,17. Enquanto a gente sofre, o texto diz: mas o Senhor permaneceu ao nosso lado. Mas o Senhor permaneceu ao nosso lado e me deu forças para que em mim a mensagem continuasse a ser pregada. Deixa eu encerrar e te dizer: está doendo, está ardendo, está pesando, mas o Senhor está ao seu lado. Está sofrendo, mas Deus está ao nosso lado. Segundo o texto, pastor Ari, nos dando força e nos encorajando, dizendo: sofre o peso e o preço de uma chamada e de um ministério. Acabei. Salmos 126, verso 5 diz: isso é para quem ainda não abandonou e nem vai abandonar o ministério. Salmo 126, 5. Os que semeiam em lágrimas. Os que semeiam em lágrimas. Alguém já entendeu? Alguém já entendeu? Os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Salmo 126, verso 6. Os que semeiam em lágrimas, os que pregam em lágrimas, os que cantam em lágrimas, os que pastoreiam em lágrimas, os que servem em lágrimas, os que estão na chamada em lágrimas, chora hoje, mas amanhã vai voltar com alegria. Por gentileza, fica de pé. Você que pode, fica de pé. Pastor, que essa mensagem no culto de aniversário é quase a sua vida, pastor Luiz. Quantos anos de caminhada. Quantas vezes a família em casa e o senhor na igreja. Quantas vezes a família em casa e o senhor viajando. Quantas vezes os filhos em casa e o senhor pregando. Mesmo doente, mesmo chorando. Quantas vezes o senhor sozinho dentro da igreja, chorando e gemendo por esse ministério. E algumas pessoas dizendo: ele tem que desistir. E o senhor dizendo: não desista. É o chamado que Deus escolheu na minha vida. Então por isso que eu digo: a festa hoje é sua, mas o presente é nosso. De termos a inspiração que o Senhor nos dá, de alguém que sofreu as marcas de Cristo no corpo e que não desistiu do ministério. Meus amigos, companheiros, e que isso seja um exemplo para nós. Um exemplo para nós. Não desista do teu chamado. Não desista. Ainda que a família não entenda, ainda que os obreiros não entendam, ainda que os amigos não entendam, tem um Deus que te entende, tem um Deus que te abraça. Acabei, passei do tempo.
E a minha oração, a nossa oração, é para que Deus nos dê força de chegarmos pelo menos na metade da onde o nosso pastor presidente já chegou. Quinta-feira, quarta ou quinta, eu estive no cemitério do Curuçá, sepultando uma amiga, fazendo um culto fúnebre. E chegou uma pastora que eu não via há muito tempo, pastora Patrícia, esposa do nosso amigo pastor Marcelo. E nós observamos uma coisa: todas as salas de velório do Curuçá estavam cheias. E a gente passeou, o pastor Paulo, nos corredores, e a maioria das salas, as pessoas que estavam sendo veladas não passavam de 30 anos. Uma juventude que não está avançando, e muitas delas porque tem aberto mão do chamado. Hoje eu olho para o pastor Luiz, que sobe essa escada correndo, que quando eu fui subir, eu quase infartei. Quando eu olho para o Senhor, eu vejo o pastor Ari falando: o Senhor subiu, correu, foi para o telhado. Eu falei: Jesus, nos ajuda a chegar lá. Quem deseja chegar lá? Então, para mim entregar o microfone, diga para alguém que está ao seu lado, não te pedi isso até agora, mas diga para alguém: vale a pena sofrer pelo ministério. Assim, vale a pena chorar pelo ministério. Vale a pena ser fiel ao chamado de Deus. Fecha seus olhos. É olho fechado e boca aberta. Por um minuto, olho fechado e boca aberta. Urabara calamachúria. Ederepore que me assalve. Estekemanaia, deke abacalabaia stebe. Estumi rebaia, calabaia sépia. Pai, eu te peço agora, nesta oração, do mesmo vigor, da mesma força, do mesmo ânimo que o Senhor deu ao nosso pastor presidente, eu te peço, reparta comigo, reparta com os meus irmãos, reparta com a igreja, a unção de glória, a unção de força, a unção de ânimo, a unção do Espírito Santo. Quem tem boca para dar glória, quem tem mão para levantar, levanta a mão e abre a boca.